Eu tenho certeza que você não se lembra desse caso. Em 2022, o governo do estado do Paraná publicou um documento oficial pedindo desculpas a uma mulher. Não por um erro burocrático, não por uma falha administrativa, mas por anos de tortura, prisão injusta e destruição de uma vida inteira. Mas aqui está o detalhe que ninguém consegue ignorar. Se ela era inocente, quem matou Evandro? Essa pergunta existe há mais de 30 anos e até hoje ninguém tem a resposta. Eu sou Felipe e você está no Sem Vestígios. E o caso de hoje é As Bruxas de Guaratuba, o crime que nunca foi resolvido. Guaratuba, abril de 1992. Uma cidade pequena no litoral do Paraná, o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as crianças brincam na rua e os pais ainda deixam os filhos andarem sozinhos. Era segunda-feira, dia 6 de abril. Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos. Naquele dia, sua mãe fez algo que nunca havia feito antes. Deixou o filho ir sozinho até a escola onde ela trabalhava. A distância era de apenas 150 metros. Evandro saiu de casa e nunca mais voltou. O que tornava a situação ainda mais assustadora era o contexto. O Paraná vivia nos anos 1980 e 1990 uma onda silenciosa de desaparecimentos de crianças. Ao todo, 28 crianças sumiram nesse período. 2 meses antes de Evandro, outro menino havia desaparecido na mesma Guaratuba. Seu nome era Leandro Bossi, e o caso dele também nunca foi resolvido. Quando Evandro não apareceu, a cidade inteira começou a procurar. Dias depois, o corpo foi encontrado em um matagal, com sinais de violência, com mutilações. Guaratuba nunca mais seria a mesma. Com a pressão da população e da imprensa, a polícia precisava de respostas rápidas. E foi nesse momento que um personagem entrou em cena e mudou completamente os rumos do caso. Diógenes Caetano dos Santos Filho era primo da família de Evandro e ex-investigador da Polícia Civil. Sem autorização oficial, ele começou investigações paralelas por conta própria e chegou a uma conclusão que chocou o Brasil inteiro. Evandro havia sido morto em um ritual satânico. O alvo das acusações foi Celina Abade e sua filha Beatriz Cordeiro Abade, moradoras da cidade. A imprensa não perdeu tempo. O caso ganhou manchetes nacionais. Celina e Beatriz viraram as Bruxas de Guaratuba. Ao todo, 7 pessoas foram acusadas. Entre elas, um pai de santo chamado Oswaldo Marcineiro, um pintor e um artesão. A narrativa estava montada. Um grupo satânico havia sequestrado e sacrificado uma criança inocente. O problema é que essa narrativa foi construída sobre uma mentira. O que aconteceu durante as investigações só veio à tona décadas depois, e é perturbador. Os acusados foram levados pela polícia militar para um local isolado, uma casa de veraneio que havia pertencido ao ditador paraguaio Alfredo Stroessner. Lá, foram submetidos a sessões de tortura para que confessassem o crime. Beatriz Abade descreveu o que viveu. Os interrogadores simplesmente mandavam ela dizer que havia matado a criança. Ela não sabia nem de qual criança estavam falando, mas disse, porque a alternativa era continuar sendo torturada. As confissões foram filmadas e gravadas, e foi exatamente esse material que se tornou a principal prova do processo. Durante anos, ninguém questionou. A mídia havia julgado, a população havia julgado, e o sistema judicial seguiu em frente com base em confissões obtidas através de tortura e provas adulteradas. O caso passou décadas sendo disputado nos tribunais. Em 1998, Beatriz e Celina foram inocentadas pelo júri.
Mas em 1999, esse julgamento foi anulado. Em 2011, um novo júri condenou Beatriz a mais de 21 anos de prisão, numa votação apertadíssima de 4-3. Em 2016, a condenação foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Mas foi em 2018 que tudo mudou de verdade. O jornalista Ivan Mizanzuc lançou o podcast Projeto Humanos, dedicado inteiramente ao caso Evandro. Ao longo de meses de investigação, Mizanzuc teve acesso a fitas de áudio originais, que comprovavam o que os acusados sempre disseram. As confissões foram obtidas sob tortura e as provas apresentadas no processo haviam sido adulteradas. O podcast se tornou um dos mais baixados do Brasil, com mais de 4 milhões de acessos. O país inteiro revisitou o caso com outros olhos. Em 2022, o governo do Paraná publicou um documento oficial pedindo desculpas formais a Beatriz pelas torturas, chamadas de sevícias indesculpáveis. Em 2025, o STJ confirmou por unanimidade a absolvição de todos os acusados, reconhecendo que as condenações foram baseadas em provas ilícitas. Os inocentes foram finalmente livres. Mas Evandro continuava sem justiça. Então chegamos ao ponto mais incômodo de toda essa história. 7 pessoas foram acusadas. 5 foram condenadas. Algumas passaram anos presas. Uma mulher teve sua vida destruída publicamente. O Estado pediu desculpas. E ainda assim, quem matou Evandro? Ninguém sabe. O caso foi arquivado com autoria desconhecida. O verdadeiro responsável, se ainda vivo, nunca foi identificado, nunca foi investigado de verdade, nunca prestou contas. Evandro tinha 6 anos, saiu de casa para pegar um brinquedo. E a única certeza que temos mais de 30 anos depois é que o Brasil falhou com ele primeiro no crime, depois na investigação, depois na justiça. O que você acha que aconteceu? Deixa nos comentários. E se você quer continuar acompanhando casos que o Brasil prefere esquecer, se inscreve no Sem Vestígios, porque aqui nenhum caso fica sem ser contado.